o abandono que a fé transformou. Marcelo tinha 32 anos quando sentiu que o chão sumiu debaixo dos seus pés. Não foi uma doença, nem uma dívida que o derrubou, foi algo muito pior, o silêncio do pai. Seu pai, um homem rígido e respeitado na pequena cidade do interior de São Paulo, havia abandonado a família quando Marcelo tinha apenas 12 anos. Mas o que doía não era só a ausência, era a mentira. Durante anos, sua mãe, Dona Maria, havia lhe dito que o pai estava trabalhando longe, que um dia voltaria. Até que, em uma tarde cinzenta, enquanto arrumavam os papéis velhos, Marcelo encontrou uma carta amarelada, escrita pela própria mão do pai: "Não aguento mais essa vida. Não me procurem." A descoberta foi como um soco no estômago. Marcelo, que já era um homem feito, com uma filha pequena e uma esposa amorosa, sentiu uma raiva queimando por dentro. Como um pai podia fazer isso? Como podia simplesmente sumir, deixar 3 filhos sem uma explicação, sem um abraço de despedida? As noites se tornaram longas. Ele bebia mais do que devia, discutia com a esposa, Ana, e até mesmo a risada da filha, Sofia, de apenas 5 anos, já não conseguia acalmá-lo. Eu não quero ser como ele, pensava, mas a amargura era mais forte. Foi numa dessas noites, depois de mais uma briga feia com Ana, que Marcelo saiu de casa sem rumo. Andou pelas ruas escuras até parar em frente a um prédio simples, de paredes brancas e uma placa discreta: Congregação Cristã no Brasil. Ele já tinha ouvido falar daqueles irmãos, pessoas quietas, que não bebiam, não fumavam, viviam de maneira regrada. O que eu tenho a perder, pensou, e entrou. Dentro, o ambiente era diferente de tudo que ele já tinha visto. Não havia instrumentos, nem palmas, nem gritos. Só vozes unidas, cantando hinos antigos com uma melodia que, mesmo sem acompanhamento, parecia envolver a alma. Os irmãos e irmãs estavam vestidos com simplicidade, as mulheres com saias longas e blusas modestas, os homens de camisa social, alguns de gravata. No púlpito, um ancião de cabelos grisalhos, voz firme mas serena, dirigia a reunião. Marcelo sentou-se no fundo, observando tudo com desconfiança. O culto seguiu com leituras da Bíblia, orações que soavam como súplicas sinceras, e testemunhos dados de pé, por pessoas comuns contando como Deus havia mudado suas vidas. Um irmão falou sobre como foi libertado do vício do álcool. Uma irmã contou como a fé a sustentou após perder um filho. Marcelo sentia o coração pesado. Será que Deus pode ajudar até alguém como eu? Questionou-se. Quando o ancião anunciou que iria haver um momento de oração para quem precisasse de ajuda, Marcelo hesitou. Mas algo dentro dele o empurrou para a frente. Tremendo, levantou-se e foi até a frente, onde alguns irmãos o rodearam. O ancião colocou a mão em seu ombro e perguntou: "Filho, o que te traz aqui hoje?" Marcelo engoliu o choro. "Meu pai nos abandonou quando eu era criança. Eu não consigo perdoar. E tenho medo de fazer o mesmo com minha família." Os irmãos não deram sermões. Não disseram que era fácil. Apenas oraram. Oração simples, mas cheia de fé. Senhor, toca no coração deste irmão. Dá-lhe forças para perdoar, para ser um pai melhor, para encontrar paz. Em nome de Jesus. Marcelo saiu dali com uma estranha sensação de alívio. Não era como se tudo tivesse se resolvido, mas pela primeira vez em anos, sentiu que não estava sozinho. Nos dias seguintes, ele voltou. Não falava muito, só ouvia. Ana, surpresa com a mudança, começou a ir com ele. Sofia, curiosa, adorava os cultos infantis, onde aprendia histórias da Bíblia com outras crianças. Marcelo começou a participar das reuniões de doutrina, onde o ancião explicava com paciência os ensinamentos da palavra de Deus. Um versículo marcou profundamente: "Perdoai, como também Deus vos perdoou em Cristo." Efésios 4:32. Mas a verdadeira prova veio quando, após algumas semanas, o ancião anunciou que haveria um batismo nas águas. Marcelo sentiu um chamado no coração. Naquela noite, depois do culto, ele se aproximou do ancião. "Eu quero ser batizado." O ancião sorriu, com os olhos brilhando. "Isso é uma decisão séria, filho. Você está pronto para entregar sua vida a Cristo?" "Estou cansado de carregar essa dor. Quero começar de novo." No domingo seguinte, Marcelo desceu as águas.
O ancião, com voz solene, disse: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo. Quando emergiu, Marcelo sentiu algo que não conseguia explicar, como se um peso imenso tivesse sido tirado de suas costas. Mas Deus não parou por aí. Uma semana depois do batismo, Marcelo recebeu uma ligação. Era uma voz rouca, hesitante. Marcelo, é seu pai. O mundo parou. Por um instante, ele quis desligar, gritar, xingar. Mas então se lembrou das orações, das palavras do ancião, da paz que havia sentido no batismo. Respirou fundo e respondeu: Onde o Senhor está? Seu pai, agora um homem velho e doente, confessou que havia se arrependido anos atrás, mas não teve coragem de voltar. Morava em uma cidade vizinha, sobrevivendo de bicos. Marcelo ouviu tudo em silêncio. Quando desligou, as lágrimas caíram. Não eram lágrimas de ódio, mas de uma dor que finalmente podia ser curada. No domingo seguinte, Marcelo foi ao culto com um pedido especial. Depois dos hinos, ele se levantou e, com voz trêmula, deu seu testemunho. Irmãos, eu vim aqui cheio de amargura. Mas Deus, através das orações de vocês, mudou meu coração. Meu pai, que nos abandonou, está vivo. E eu vou visitá-lo. Não sei se vou perdoá-lo hoje, mas sei que Deus me deu força para tentar. A igreja inteira orou por ele. Alguns irmãos choravam. O ancião, com os olhos úmidos, disse: Isso, filho, é a obra do Senhor. Não somos nós, é ele. Marcelo foi ver o pai. Não foi fácil. O homem que encontrou era um estranho, frágil, envergonhado, com as mãos trêmulas. Eles conversaram por horas. Não houve desculpas perfeitas, nem um final de filme. Mas houve um início, um aperto de mão que se transformou em um abraço apertado. Hoje, Marcelo é um homem diferente. Ainda sente a dor da ausência, mas não deixa que ela o defina. Ele e Ana se reconciliaram de verdade. Sofia tem um pai presente, que ora com ela antes de dormir. E nas reuniões da congregação cristã, Marcelo é um daqueles que se levantam para dar testemunho, para mostrar a outros que a fé não tira as cicatrizes, mas dá força para viver com elas. Uma vez, um jovem aproximou-se dele depois do culto, com os olhos cheios de lágrimas. Meu pai também nos abandonou. Como o senhor conseguiu perdoar? Marcelo colocou a mão no ombro do rapaz e respondeu: Não foi eu, meu irmão. Foi Deus. Ele não tira o passado, mas ele muda o futuro. Basta a gente deixar. E assim, entre hinos cantados à capela, cultos simples e irmãos que oram uns pelos outros, Marcelo aprendeu a maior lição: a fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que, mesmo nas piores tempestades, há uma mão que nos segura. E essa mão nunca solta. Anos se passaram e a vida de Marcelo continuou sendo um testemunho vivo do poder de Deus. Sua casa, antes um lugar de silêncio e dor, agora ecoava com risadas e orações. Sua esposa, que tanto sofreu ao seu lado nos tempos difíceis, via nele um homem transformado. Não que as lembranças tivessem desaparecido, que elas ainda vinham, como ondas que batem na praia, mas agora ele sabia nadar contra a corrente. Um dia, enquanto ajudava na limpeza do salão da igreja, Marcelo encontrou um jovem sentado no último banco, com a cabeça baixa e os punhos cerrados. Era Davi, um rapaz de 19 anos que havia chegado há pouco na congregação, trazido por uma irmã que o encontrou chorando na rua. Ao ver Marcelo se aproximar, Davi tentou se recompor, enxugando as lágrimas com a manga da camisa. Tudo bem, irmão? Marcelo sentou-se ao seu lado, sem pressa. Não sei mais o que fazer, Davi confessou, a voz trêmula. Minha mãe está doente, meu pai sumiu faz tempo, e eu só penso em desistir de tudo. Marcelo não deu conselhos vazios. Ele apenas contou sua própria história, sem dramatizar, mas com a verdade que só quem passou pelo fogo conhece. Falou do dia em que quase desistiu, da noite em que chorou no chão da igreja, dos irmãos que oraram por ele quando ele não tinha mais forças. E então, com calma, disse: Deus não promete que a estrada vai ser fácil, mas Ele promete que não vamos caminhar sozinhos. Às vezes, a gente não vê a saída, mas Ele vê. E quando a gente pensa que vai afundar, é Ele que estende a mão.
Davi olhou para Marcelo com olhos cheios de dúvida, mas também de um pequeno brilho de esperança. Como eu posso ter certeza disso? Marcelo sorriu e apontou para o altar. Vem aqui. Ajoelha contigo e pede a ele. Não é sobre sentir, é sobre crer. Mesmo que seja só um grão de mostarda de fé, é o suficiente. E ali mesmo, entre os bancos de madeira gastos pelo tempo, os dois se ajoelharam. Marcelo orou com a simplicidade de quem já viu milagres, e Davi, pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo que não era dor, era paz. Não uma paz que tira os problemas, mas uma paz que dá força para enfrentá-los. Nos dias seguintes, Davi começou a frequentar os cultos com mais assiduidade. Não foi fácil, as contas continuavam apertadas, a doença da mãe não tinha melhorado de uma hora para outra, mas algo dentro dele estava diferente. Ele já não se sentia sozinho. Os irmãos da igreja o abraçavam, oravam por ele, e até arrumaram um trabalho temporário para ele em uma padaria de um irmão mais velho. Uma noite, durante a reunião de oração, Davi se levantou pela primeira vez para dar seu testemunho. Com a voz embargada, contou como havia chegado ali quebrado, como quase desistiu, mas como Deus, através da igreja, havia lhe mostrado que ainda havia esperança. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, disse ele, olhando para Marcelo, que o encorajava com um sorriso. Mas hoje, eu sei que não estou sozinho. E isso já é suficiente. Marcelo, ouvindo aquelas palavras, sentiu o coração transbordar de gratidão. Ele que um dia foi resgatado das trevas, agora via a mesma luz brilhando nos olhos de outro. Não era ele quem fazia milagres, e era Deus, usando vasos simples, mãos calejadas e corações dispostos. E assim, a história se repetia, não como uma cópia, mas como um eco da mesma graça. Porque na congregação cristã, não há heróis, apenas servos. Não há fórmulas, apenas fé. E não há fim para os milagres quando Deus está no meio do seu povo. Naquela mesma semana, enquanto o sol se punha sobre o bairro simples onde a igreja se erguia, um movimento diferente começou a acontecer. As irmãs da congregação, aquelas mesmas que oravam com as mãos unidas e os olhos cheios de lágrimas nos cultos, se reuniram na cozinha da casa de uma delas. Não era uma reunião qualquer. Elas tinham um propósito: ajudar o irmão que, há pouco tempo, havia se entregado aos braços de Deus, mas ainda carregava as marcas de uma vida de luta. Nós não podemos deixar ele desanimar agora, disse irmã Clara, enquanto amassava a farinha para fazer pães. Ele precisa sentir que a família de Deus está com ele. Uma a uma, elas foram colocando nas sacolas o que tinham: um pacote de arroz, um pouco de feijão, uma caixa de leite, roupas limpas que seus filhos já não usavam. Nada era sobra, era oferta. Era amor em forma de coisas simples, mas necessárias. Enquanto isso, no salão da igreja, os irmãos mais jovens se organizavam. Alguns iam até a casa do irmão recém-chegado para ajudar a consertar o que estava quebrado, uma janela que não fechava, um cano que vazava, um telhado que ameaçava ceder nas chuvas. Outros, como Marcelo, iam além. Eles conversavam, ouviam, compartilhavam suas próprias histórias de superação. Lembra quando eu cheguei aqui, irmão? Disse Marcelo, enquanto martelava um prego solto na parede da pequena casa. Eu também achava que não tinha jeito. Mas Deus usou essa igreja para me mostrar que Ele não desiste da gente. O homem, que até pouco tempo atrás mal olhava nos olhos das pessoas, agora escutava. E algo dentro dele começava a se mexer. Não era só a casa que estava sendo reconstruída, era a esperança. No domingo seguinte, ele entrou no salão da igreja com a cabeça erguida. Não vestia ternos caros nem sapatos brilhantes, mas sua presença era diferente. Os irmãos notaram. As irmãs sorriram. E quando o coro começou a cantar Deus é fiel, ele não muda, algo dentro dele se quebrou de vez, não de dor, mas de alívio. Naquele dia, durante o culto, ele se levantou. Tremia, mas a voz saiu firme. Eu não tenho palavras bonitas. Não sei falar como os irmãos. Mas eu sei que, se não fosse essa igreja, eu não estaria aqui hoje. Deus me achou quando eu estava perdido. E agora eu quero servir. Não houve aplausos. Não era necessário. O que houve foi um silêncio sagrado, aquele que só existe quando o Espírito Santo toca um coração. Depois, os irmãos se aproximaram, colocaram as mãos sobre ele e oraram.
Não foi uma oração longa, cheia de palavras difíceis. Foi simples. Foi verdadeira. Senhor, usa este irmão. Dá-lhe força. E como tu o resgataste, faz dele um pescador de homens. Nos dias que se seguiram, o milagre continuou. Não de forma espetacular, com luzes ou vozes do céu, mas no cotidiano. O irmão que antes andava pelas ruas sem rumo agora ajudava a limpar o salão da igreja antes dos cultos. Aquele que não tinha pão para dar aos filhos agora compartilhava o pouco que recebia com outros que chegavam em situação pior. E as lágrimas que antes eram de desespero agora eram de gratidão, derramadas aos pés do altar. Marcelo, ao ver tudo aquilo, lembrava-se de quando ele mesmo era o necessitado. E sorria, porque entendia, a congregação não era um lugar de pessoas perfeitas. Era um lugar de pessoas transformadas. Não por mérito próprio, mas pela graça que não cessa de fluir quando o povo de Deus se une em amor. E assim, mais uma vez, o milagre se repetia. Não porque alguém merecesse, mas porque Deus é bom. E onde há um coração quebrantado, Ele está lá, usando mãos humanas, sorrisos sinceros e uma igreja que não desiste de amar. Porque, no final, os maiores milagres não são os que mudam as circunstâncias, mas os que mudam o coração. E isso, só Deus pode fazer. A vida de Marcelo seguiu adiante, mas agora com um propósito que ele nunca imaginara. Cada manhã, ao abrir as portas da igreja para receber os que chegavam, ele via nos olhos daqueles irmãos a mesma dor que um dia o consumira. E em cada abraço, em cada palavra de conforto, ele sentia o mesmo amor que o resgatara das trevas. Um dia, uma jovem chamada Ana chegou à congregação arrasada. Carregava no colo um bebê doente, com febre alta e o rosto marcado pela fraqueza. Os médicos haviam dito que não havia mais o que fazer, que era só questão de tempo. Ana, desolada, entrou na igreja sem forças, apenas buscando um lugar para chorar. Mas ali, entre os irmãos, encontrou algo muito maior. Marcelo a viu logo que ela entrou. Reconheceu aquele olhar perdido, aquele desespero que só quem já esteve no fundo do poço conhece. Aproximou-se com calma, sem pressa, e simplesmente perguntou: Irmã, posso orar com você? Ana, sem palavras, apenas assentiu, e as lágrimas começaram a cair. Os irmãos se reuniram em círculo ao redor dela. Não havia sermões longos, nem palavras bonitas, apenas corações unidos clamando ao Pai. E enquanto as mãos se erguiam em súplica, algo aconteceu. O bebê, que antes mal conseguia respirar, começou a se mexer. A febre foi passando, a cor voltou ao seu rostinho, e, em poucos minutos, a criança abriu os olhos, olhando fixamente para a mãe, como se quisesse dizer: Estou aqui, mamãe. Deus me deu mais uma chance. Ana caiu de joelhos, abraçando o filho com força. Não havia explicação médica, não havia lógica. Só havia Deus, mais uma vez, mostrando que onde há fé, Ele age. E ali, naquele momento, mais um coração foi transformado. Ana, que chegará sem esperança, saiu da igreja com uma certeza: ela não estava sozinha. Nunca esteve. Os dias passaram, e a história de Ana e seu filho se espalhou. Outros começaram a chegar, trazendo suas dores, seus medos, suas batalhas. E a cada oração, a cada testemunho, a congregação se fortalecia. Não porque eram pessoas especiais, mas porque serviam a um Deus que nunca falha. Marcelo, agora um obreiro dedicado, olhava para tudo aquilo e entendia: os milagres não eram para chamar atenção, mas para mostrar que Deus ainda está no trono. Que Ele vê cada lágrima, ouve cada clamor e age no tempo certo. E que, no meio de um mundo tão frio, a igreja era e sempre seria um farol de esperança. Porque no final, o maior milagre não era a cura, não era a provisão, não era a mudança de circunstância. Era ver vidas sendo restauradas, corações sendo sarados e pessoas descobrindo que, não importa quão profunda seja a escuridão, a luz de Deus sempre brilha mais forte. E assim, a obra continuava. Não por força humana, mas pela graça que nunca cessa. Porque Deus é bom. Sempre. Naquela mesma semana, enquanto Marcelo ajudava a organizar os cultos de doutrina na congregação, uma irmã chamada Ana chegou até ele com os olhos cheios de lágrimas. Ela segurou suas mãos trêmulas e contou que seu filho, Lucas, de apenas 7 anos, estava internado há dias com uma doença rara que os médicos não conseguiam diagnosticar com precisão.
Os exames mostravam que seu corpo estava fraquejando rápido, e os especialistas já falavam em prepará-la para o pior. Marcelo ouviu tudo em silêncio, mas seu coração ardia. Ele sabia que não tinha respostas médicas, mas tinha algo muito maior, a certeza de que o mesmo Deus que havia transformado sua vida poderia tocar naquela situação. Sem hesitar, ele chamou os obreiros e irmãos de confiança, e juntos foram até o hospital. Não levaram flores ou palavras vazias, levaram oração. Uma oração simples, mas cheia de fé, daquelas que só nascem quando o desespero encontra a esperança em Cristo. Quando entraram no quarto, Lucas estava pálido, conectado a aparelhos, com a respiração fraca. Ana, ao ver aqueles irmãos de mãos dadas ao redor da cama do filho, sentiu algo dentro dela se quebrar, não de dor, mas de rendição. Ela não tinha mais forças para lutar sozinha, mas ali, naquele momento, entendia que não estava sozinha. A igreja estava com ela. E, acima de tudo, Deus estava ali. Os obreiros oraram com autoridade, não como quem pede, mas como quem declara a vitória que já pertence ao Senhor. Um deles leu Salmos 1:8-17, Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. As palavras ecoaram no quarto, e algo mudou no ar. Não foi imediato, não foi barulhento, mas foi real. Uma paz invadiu aquele lugar, como se o próprio Espírito Santo estivesse confirmando: confiem em mim. Nos dias seguintes, os médicos ficaram perplexos. Os exames, que antes mostravam piora, começaram a apresentar melhora inexplicável. A febre baixou, os órgãos responderam, e em menos de uma semana, Lucas abriu os olhos com mais força, sorriu fraco, mas sorriu. Os profissionais de saúde não tinham explicação. É como se o corpo dele tivesse reiniciado, disse um deles, incrédulo. Ana, porém, sabia a verdade. Ela havia visto com seus próprios olhos o poder da oração, o poder de uma igreja que não desiste, o poder de um Deus que ouve. Quando Lucas recebeu alta, a congregação toda se reuniu para celebrar. Não foi uma festa ostentosa, mas um culto de gratidão, onde Ana e o filho estavam no meio do povo, abraçados, chorando não mais de medo, mas de alegria. Marcelo, ao ver aquilo, lembrou-se de sua própria história. Também ele havia sido um acaso sem solução aos olhos do mundo. Também ele havia sido tocado pela mão de Deus através da igreja. E agora, via o ciclo se repetir, uma vida salva, uma família restaurada, uma fé fortalecida. Mas a história não parou por aí. Lucas cresceu dentro da igreja, tornando-se um jovem dedicado, que anos depois também serviria como obreiro. Ana, que antes mal conseguia orar, tornou-se uma intercessora, sempre pronta a estender a mão para quem precisava de esperança. E Marcelo? Ele continuou seu trabalho, agora com ainda mais convicção: os milagres não eram eventos isolados. Eram sementes. Sementes que, quando plantadas na fé, cresciam e davam frutos que alimentavam gerações. Porque essa é a marca da Igreja do Senhor, não é um lugar onde os problemas desaparecem magicamente, mas onde as pessoas aprendem a caminhar com Deus através dos problemas. Onde o impossível se torna possível não pela força humana, mas pela fidelidade daquele que prometeu: eis que farei novas todas as coisas. E assim, a obra seguia. Não porque tudo era fácil, mas porque Deus era suficiente. Não porque as batalhas tinham acabado, mas porque a vitória já estava garantida. E em cada testemunho, em cada vida mudada, a mensagem era a mesma: se Deus fez por eles, Ele pode fazer por você também. Basta crer. O último passo do milagre. E então, no dia marcado quando a esperança já tinha se tornado uma certeza quietinha no coração daqueles que oravam, o impossível se dobrou. O médico, com lágrimas nos olhos, balbuciou palavras que ninguém ousara sonhar: não há mais vestígios. Está curado. A enfermidade que há anos roubava forças, que os relatórios médicos chamavam de terminal, agora era apenas uma lembrança do que Deus havia vencido. Não por acaso, mas por desígnio. Não por mérito humano, mas por graça soberana. A igreja inteira explodiu em louvor, mas no meio da alegria, um silêncio sagrado tomou conta quando o homem, aquele mesmo que fora carregado nos braços da fé, se ajoelhou e sussurrou: Senhor, eu não merecia. Mas tu me deste mais do que pedi. Porque o milagre não era só a cura do corpo, mas a restauração de uma alma que, no processo, aprendeu a confiar mesmo quando as circunstâncias gritavam a não. A reflexão que fica.
Milagres não são apenas mudanças de situação, são revelações de caráter. Deus poderia ter agido no primeiro dia de oração, mas escolheu esperar não por crueldade, mas para que, na espera, eles descobrissem que a fé não é a certeza de que Ele fará como queremos, mas a confiança de que Ele é quem precisamos. O verdadeiro milagre não foi apenas o corpo sarado, mas os corações que, no deserto da dúvida, aprenderam a beber da fonte que nunca seca. A lição para levar. Se hoje você está à espera de um milagre, lembre-se, Deus não está atrasado. Ele está preparando algo maior do que a sua cura, Ele está preparando você. A vitória não é a ausência de luta, mas a presença de aquele que já venceu. E quando o milagre chegar, porque chegará, não será apenas para você. Será uma semente. Uma história para contar. Uma prova de que, mesmo quando não vemos, Ele está tecendo o final antes mesmo do começo. Eis que faço novas todas as coisas. Não é uma promessa para amanhã. É uma verdade para hoje. Basta abrir os olhos e crer.